Olá pessoal, boa tarde. Na hora que vocês estiverem ouvindo isso vai ser boa noite, né? Boa noite para quem vai participar da aula aí. Tudo bem com vocês? Eu mais uma vez estou em viagem. No momento agora eu devo estar em Santa Catarina, na serviço, então não vou conseguir estar presencialmente com vocês, tá bom? Até eu tô em Santa Catarina aqui por esse sistema aqui de EPS. A empresa que eu trabalho está pesquisando e a gente está fazendo um curso aqui em Santa Catarina sobre esse sistema construtivo, que a empresa acha isso muito vantajoso e cada vez mais a gente está se aprofundando nesse tipo de construção em EPS, que alguns falam casa de isopor, né? Mas é melhor te falar casa projetada. O isopor é só o núcleo dela, né? O recheio dela ali. A gente vai ver nessa aula aí algumas vantagens desse sistema, tá? Custo-benefício, tecnologia aplicada e o tempo relativo que leva esse tipo de sistema, tá bom? Construtivo. Se vocês derem uma olhada na foto à sua esquerda aí, as faixas de uma parede, que são o núcleo de isopor, né, EPS, ou a malha POP 15 por 15 ou 10 por 10. Quem vai dar esse tipo de espaçamento é o projeto estrutural, o projetado, depois o reboco e acabamento final. A única coisa que muda em relação ao sistema para você visualmente para o cliente é na parte do quando você está levantando as paredes, que é a questão da estrutura de isopor com a malha. Depois que você passou da fase para o chapisco e reboco, você nem percebe que a casa é de outro tipo de estrutura, né? O bom desse sistema é que as paredes são autoportantes, então são todas as paredes estruturais. Então, para vãos é melhor, para abertura de porta é melhor, para todo esse contexto de vão aberto, ela é melhor. Não tem nenhum tipo de restrição arquitetônica para esse tipo de construção, tá bom? É o polietileno expandido, que a gente fala que é o EPS, né? Ele já era indicado para câmaras frigoríficas e já está sendo usado há algum tempo para substituição de alvenaria, tá? Se vocês olharem aqui, eles dizem que a gente ganha até 70% na execução da obra, de tempo, tá? Em relação ao custo, a gente vai ver mais para frente, tá bom? O sistema fala, basicamente fixar os painéis, tá? Basicamente é isso. Você faz o baldrame e fixa os painéis, deixa ele em prumo e aí depois é só projetar o argamassa e depois o reboco, tá? Alguns só projetam a argamassa para fazer o chapisco e o reboco faz manualmente. Outras empresas fazem o projetado com as duas coisas, a argamassa e o reboco projetado também mecanicamente, tá? É legal a gente pesquisar o custo-benefício do reboco projetado, que ao metragem quadrado sai mais caro, mas é muito mais rápido, né? Esse tipo de obra reduz muito a mão de obra, porque como você está vendo aí na foto um senhor levantando a parede, é leve e é muito fácil de se colocar. É, como eu disse, mais nos slides para frente vai ter as etapas de construção, vocês vão ver algumas indicações e dicas do processo construtivo. As desvantagens desses painéis em EPS. Ele tem muitas vantagens. O que acontece com o EPS em si? Que ele propaga chama em algumas temperaturas. Se vocês olharem aqui, a partir de 80 graus Celsius, o núcleo começa a degradar, né? O que acontece? Você tira a base e ele fica com uma parede oca, vai ficar dois lados. Então, nesses casos, a gente acaba usando a indicação do PUR, que é o poliuretano, ou o PIR, que é o policianulato. O que acontece? Esses são anti-chama.
A gente usa em painéis sanitários para indústrias farmacêuticas o PIR, porque ele não propaga chama, tá? Então, em algumas construções, em relação a tipo de temperatura, a gente tem que se atentar isso ao projeto e até para vocês que vão ter oportunidade mais para frente. Eu acho que essa construção vem para ficar mesmo, de acompanhar esse tipo de obra, sempre verificar essa questão das temperaturas no ambiente que está sendo aplicado e até mesmo questionar o porquê, né? Vamos lá, vantagens desse sistema. Um melhor planejamento da obra, porque você tem menos perda, então você consegue planejar e otimizar o custo da obra, tá? Aproveitamento passivo dos recursos naturais, então você tem um melhor aproveitamento de água, tá? De você não tem o uso de materiais, como que fala? Minerais, né? Areia e não no processo de levantamento de parede, tá? Claro que você vai ter na projeção do concreto e da argamassa que vai areia. Mas em relação ao preenchimento das paredes e selamento dos vãos, não como é esse feito com a alvenaria, não é feito com argamassa, tá? Então isso você reduz bastante a construção. Outra coisa que acho que eu não coloquei aqui é o peso específico por metro quadrado. Você reduz muito. Se eu não me engano, tem um outro slide que vai falar que é 12 quilos por metro quadrado. Nossa, bem abaixo da alvenaria. E isso reduz a sua fundação. Você faz uma fundação mais suave, não tão profunda, gastando isso, nossa, reduz bastante o custo final da obra, tá? A gestão de resíduos é bem pouco. Os próprios cortes do EPS que você faz, você aproveita no outro lado, né, para fazer vão de parede e tal. Então, você fica, como fala, com custo de resíduos, você não gasta com caçamba, o custo que a gente pensa pro proprietário, ele vai falar, nossa, que bom, não gasto com caçamba, legal. Mas pro meio ambiente é bem mais vantajoso, né? Menos material no lixão, no aterro, menos tudo, né? Menos emissão de poluentes. A qualidade do ar no ambiente interior é bem melhor por conta do próprio EPS, que ele reduz como fala, a temperatura do ambiente, não tem muita troca de calor nos ambientes por conta do EPS, tá? Conforto acústico também é bom. E uso de produtos de uma melhor tecnologia, né? Então todo o sistema já é pensado num sistema mais industrializado, tanto no EPS, que é industrializado com os painéis, com as malhas de aço, e as próprias ferramentas que estão saindo no mercado agora para facilitar a vida do funcionário e do oficial lá na obra. Tem uma dica aqui que eu peguei, eu achei legal isso aí. A gente consegue blindar o sistema elétrico para quê? Para a gente não ter um perigo futuro de um aquecimento nos fios. Então, o dimensionamento elétrico dessa obra tem que ser como qualquer obra, tá? É que às vezes a construção civil, o cara que só quer jogar o fio lá, não dimensiona se é 2,5 mm, se é 4 mm, joga lá, não vê a voltagem do produto que vai ser do equipamento que vai ser ligado, né? E aí acontece, desarma quando tem disjuntor na frente. Se desarma é ótimo, né? Porque aí ele evitou o superaquecimento. Mas em outros casos que não desarma, pode acontecer um acidente pior, né? Em relação a esse tipo de construção. E ele tá falando que por dentro dos painéis, se forem produtos puro ou PIR, que eu falei para você, para passar de produtos internos dos painéis, dizem. Esse Parram que eles estão mencionando aqui foi o artigo. Eu peguei alguns artigos dele e outros artigos de outra empresa, porque a gente vai pesquisando na internet, então sempre eles vão mencionar esse Parram. Eu vou mandar para vocês todo o artigo dele completo para vocês darem uma estudada também, tá bom? Olha, perguntas, qualquer pergunta, se vocês tiverem alguma questão, todos vocês têm meu WhatsApp, pode me mandar lá, tá? E a gente começa
Eu respondo para você na hora ou depois um pouco, tá bom? A gente está falando de isolamento térmico. Esse produto ele é muito mais isolante térmico do que acústico, tá? É, Até fala as introduções que eu vi técnica, ele tem muito mais capacidade de isolante térmico do que acústico. Acústico também, porque acusticamente ele é melhor que o bloco, porque ele não é oco, né? Ele tem essa, então aonde não passa ar, normalmente o som também não passa. Então, se ele não tem esse vácuo por dentro, acaba não se passando o som. Mas a capacidade dele térmica é muito melhor do que a acústica, tá bom? Aqui a gente está falando das dimensões do painel e eu, como eu te disse na outra vez, nos slides passados, olha para vocês verem o peso, um painel de 50 milímetros tá dando na faixa de 12 quilos por metro quadrado. Ele fala que ele é melhor mesmo isolante térmico do que acústico, tá? É, eu acho legal essa indicação que eles fazem aqui, que as temperaturas chegam a menos 40 graus e não tem troca de calor. Imagina num numa câmera frigorífica que é menos 40 e para fora não passa essa temperatura, né? Ela segura, né? Imagina ao contrário, que a gente tem uma temperatura aí de 36 graus fora e dentro, se tiver uma passagem de ar boa, é, eu fui em Avaré, vi um construtor, a gente tava lá 32 graus, dentro tava, a gente não tinha termômetro, mas a sensação térmica tava de uns 25, então 10 graus a menos, 8 graus a menos é bem bom em conforto térmico, bem melhor do que uma construção em alvenaria. Eu peguei uma ideia aqui e eu achei legal isso aí que na verdade é para quem faz projeto, mas a gente sempre vai estar nesse corpo técnico. Vocês como técnico ou como engenheiro, futuro engenheiro, eu não sei como que vocês vão levar a carreira profissional de vocês. Mas é igual eu falo, né? A gente vai fazer compras pela empresa, eu peço para o estagiário fazer, saiba comprar e também saiba projetar, saiba pedir, porque não adianta você ter um projeto bonito, você saber o que significa o EPS e as vantagens do EPS e na hora de se comprar o EPS na fábrica, ver o que se precisa para comprar alguma coisa exata. O projeto estrutural ele vem com umas diferenças de milímetro das paredes fora, que são paredes estruturais, né? E as paredes de dentro, que seriam as paredes de vedação. Essa diferença entre malha e espessura, ela tem que ser considerada para um melhor aproveitamento por duas coisas, questão de custo. Se você colocar todas as paredes mais grossas no final, ela sai mais cara. Ou se você colocar todas as paredes menos espessas, também vai ficar mais barato, mas não vai ficar segura estruturalmente. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, tá bom? Então a gente tem que saber sempre especificar e sempre fiscalizar o que está vindo e garantir isso na obra. Agora, uma dúvida de vocês aí, minha também, que estou pesquisando esse sistema, como instalar esse sistema, né? Como construir. Eu peguei algumas etapas da instalação e vou passar para vocês, tá bom? Todas essas etapas, gente, eu vou passar alguns links para vocês no e-mail de alguns vídeos de de instalação, tá? E se vocês quiserem, então, se vocês colocarem no YouTube lá, construção IPS, também tem um monte de coisa, cara, um monte de coisa mesmo. É, eu vou fazer um questionário para vocês e vou pedir um trabalho para vocês também depois sobre IPS, porque como a gente não tá tendo aula presencial, a gente não consegue visitar a obra, tudo por conta da pandemia, eu acho que a melhor forma de vocês assimilarem isso da melhor forma
como que fala, pesquisando mesmo. E esse eu acho que vai ser o sistema daqui para frente de ensino, vai requerer uma melhor atenção de vocês e um querer mais de vocês, que depende de vocês quererem aprender mais sobre o sistema ou não. E isso vai fazer um profissional mais diferenciado lá na frente, tá? Como a gente disse lá atrás, a instalação teoricamente é simples, tá? Os painéis em algumas empresas são, quando você compra ele já montado, ele já vem etiquetados com o número de parede certinho de acordo com o projeto que você mandou, tá? Então, vocês tendo o baldrame, que eu vou falar mais lá na frente, é só seguir a sequência de montagem e, como vocês dizem aí, esse cara aí fez as escoras em madeira. Então, mas você tem escoras para comprar em metal ou até em alumínio, alguns esquadros. Mas aí vai de acordo com a empresa do custo que ela vai ter, né? Em relação à obra. O processo de construção que utiliza EPS, ele começa primeiramente, como toda, claro, na preparação da fundação. O EPS em si, ele é feito sempre em cima do baldrame, do radier. E tá vendo a foto de cima aí? A gente deixa uns arranquezinhos a cada 50 centímetros, fazendo um zigue-zague. Para quê? Para você travar esse EPS na parede, no alinhamento das paredes, onde vai ser. Então, primeiramente, vocês fazem o radier, depois vem com a furadeira e furam, riscam, né, onde vai ser o alinhamento da casa e intercalam a cada 50 centímetros o, os arranques, tá? Os arranques podem ser de 6 milímetros ou de 8, tá? Com 50 centímetros um do outro. A altura desses arranques, eu vi na obra lá, eu não achei nenhuma parte técnica falando sobre isso, mas até eu vou pesquisar melhor. Mas você pode deixar entre 80 e 60 centímetros da altura do chão, tá? Então você perfura o concreto, você coloca, fixa ele no concreto, né? Pode ser até comprar algum tipo de, vou falar, a compounder, né? Para você fixar ele lá e ele não sair. E você vai fazendo. Na foto de baixo tem vocês podem ver aqui que tem umas broquinhas, tá vendo? Uns arranques de broca mais funda. Tem obra que, dependendo do tipo, a parede que vai ter alguma pratibanda, algum vão livre, que eles conseguem. Que aí o próprio engenheiro fala que vai ter que se fazer um pilar independente da casa aqui. Às vezes é uma área, alguma coisa que vai ter uma viga sozinha, aí não consegue se apoiar a casa e faz de concreto, que é melhor. Processo de construção. Após o desenvolvimento da fundação, a etapa consiste em fixar os painéis. Como eu falei para você que esse tipo de construção tem algumas, como que chama? Algumas tecnologias novas. Eu não sei se é tão novo isso aí, mas a gente vê que facilita muito esse grampeador de aço. É melhor do que a turquesa com o cara fazendo. Ele é mais rápido, né? E a turquesa, por mais que o armador seja bom, não precisa de tanto aquilo, né? Porque na verdade é só para você fixar mesmo um painel no outro, uma malha na outra, para você projetar a argamassa depois, tá? No processo de construção, as abas dos painéis deverão ser reforçadas com telas 3.4 milímetros, tá vendo? Essa 4.2 ela é mais indicada quando é sobrada, tá? E aí também tem que colocar como se fosse a contraverga em cima das portas, um reforcinho em todas. No manual técnico tem, falando, eu vou mandar para vocês. A gente já tinha falado um pouco de montagem, né? Eu resolvi voltar aqui. Falando que, se vocês olharem aí, tem os arranquezinhos, tá vendo? Perto
pé do rapaz aí, tem os arranques já, ele só vai encaixar ali, depois vai grampear com aquele grampeador elétrico lá, que ele já faz um nozinho na ferragem. E depois eles começam o processo de escoramento, que é esse processo aqui, tá vendo? Depois de todas as paredes escoradas e travadas, aí você começa a projetar. O rapaz que começou esse tipo de construção em Avaré, ele falou que o maior problema dele no início foi o escoramento. Por quê? Se você deixar a parede com uma barriga e você começa a projetar sem você escorar ela, você vai ter que usar uma quantidade de argamassa maior para você deixar essa parede nivelada. Então, a parede de 3 centímetros de reboco vai para 5, 6. Então, a quantidade de argamassa por metro quadrado aumenta, nossa, significativamente. Então, tem que tomar muito cuidado nesse processo, tirar um tempinho a mais, com um tempo mais tranquilo, verificar todos para ir começar. Não adianta, apesar de ser uma construção rápida, e até por isso mesmo, você tem esse tempo para se verificar melhor essas aprumagens de parede. Uma das coisas que eu vi o pessoal usando e até coloquei aqui é essa questão da infra das paredes. Como você vai ter a infra de elétrica e hidráulica, como qualquer outra casa, para você não precisar. E como tem as malhas 15 por 15 ou 10 por 10 nas paredes, dificulta muito você cortar ela, né, com a faquinha para você colocar o tubo de 3 quartos lá de água, até o de esgoto nas saídas de pia, né? Esse soprador ajuda muito porque ele derrete aonde você vai colocar o seu tubulação, tanto conduíte ou tubulação de hidráulica, e você já só, enfim, então isso, nossa, um serviço que o funcionário ia demorar aí uns 2 horas para cortar, tirar e a bagunça que ele ia fazer em relação ao canteiro, com esse soprador facilita muito. É o que eu falei para você, a gente já viu o grampeador elétrico, esse soprador eu já vi, claro. Acho que vocês também, algumas pessoas usam em outro tipo de serviço, mas na construção civil é bem utilizado agora nesse tipo de obra, tá? Que aí a infra da parede ficaria dessa forma, tá vendo? O soprador vem, sopra aonde você vai fazer e depois você só instalar as tubulações, que ela fica atrás da malha de aço. Entendeu? Tem o isopor, a malha, aí o tubo, depois a malha de aço. Então ela fica entre os dois. Entenderam? Na quarta etapa da construção, depois que vocês fizeram toda a montagem, passou a tubulação, tudo, aí começa a parte da projeção, tá? Do projeto para projeção do chapisco. Com essa projetado você tem que tomar alguns cuidados, tá? Você tem algumas etapas. Primeiro você faz, porque o EPS, se você olhar ele em corte, ele é ondulado, como se fosse aquelas telinhas trapezoidais, mas o vinco dele é um pouquinho menor. Até isso estruturalmente ajuda, né? Em relação às forças axiais, né? As forças de cima para baixo. Mas você tem duas etapas. Então você faz a primeira projetado, que é o mais fino, espera a cura total, aí você já começa a colocar os caixilhos e batentes das portas, tá? E aí você consegue projetar o resto já. Ó, aqui já é bom, se depois vocês quiserem pesquisar, que ele já fala até NBR da argamassa aplicada, que é a NBR 14081 e a 14084 nas áreas internas. E nas áreas externas, cada de porcelanato, ele pede para o AC3,
porque o AC3 seca mais rápido, então ele tem uma cura mais rápida até para um avanço da obra e a resistência dele inicia mais rápido para vocês. Agora eu peguei um comparativo aqui que quanto custa a obra em relação à alvenaria, que na verdade todo cliente ou pessoa que vai querer fazer esse tipo de obra não vai perguntar. Tá vendo? Eu vou ler para vocês, tá? A construção civil vem sofrendo alterações consideráveis. Essa globalização no mercado, em busca por bens mais modernos e a velocidade de novas tecnologias, o grau de exigência dos clientes e os recursos financeiros reduzidos para a realização de obras. Neste contexto, o estudo feito na construtora notou-se que a diferença dos custos da construção civil para os dois projetos diferentes executados tanto no método convencional como no método construído em EPS, nesse estudo, para vocês, só para resumir para vocês, foram pegos duas residências, tá? Uma residência de 233 metros quadrados, sobrado, tá? E a segunda também é um sobrado, mais 252 metros quadrados. Ainda o sistema construtivo de alvenaria, como todo mundo sabe, é o mais convencional do Brasil. E vai ser bem difícil a gente mudar isso com um grande volume a um curto período de tempo, né? Então igual eu falei, os mecanismos de mudança do conceito de construção no Brasil são feitos por arquitetos, engenheiros e técnicos, porque são pessoas que estão vendendo esse tipo de tecnologia com embasamento técnico nisso. Então, se a gente não se aprofunda e pesquisa, duas coisas acontecem. Nós ficamos defasados no mercado, porque a tecnologia vai e você não conhece, então você não consegue nem aplicar isso sozinho como um sistema construtivo e nem, de alguma forma, trabalhar nisso, porque você não está preparado no mercado para esse tipo de nova construção, você não estudou, você não se especializou. Para você ter uma ideia, o curso para 3 pessoas desse sistema que a empresa minha está pagando, R$ 7.000. Um curso de 3 dias. E se a empresa que eu estou trabalhando quer pagar isso para os funcionários, arcar com esse custo, é porque ela vê muita possibilidade de ganho nisso. O dono da empresa, nenhum empresário vai investir isso à toa em funcionários para poder replicar isso e que isso não volte de 10 a 20 vezes a mais para ele, né? Esse retorno de estudo que ele está fazendo para os funcionários. Então, eu acho que é bom vocês olharem isso com olhos de mais atenção, que daqui 2, 3, 4 anos vai ser um sistema que vai estar muito disseminado no nosso dia a dia, na nossa construção. Olha, para vocês terem uma ideia, o custo da obra em EPS é 95.100. Isso na casa de 233 metros quadrados, tá? O convencional, 104 mil. O tempo de EPS, 7 meses. O convencional, 9 meses. Essa diferença de 2 meses é mais na questão do inicial da obra, tá? Porque o final depois, de acabamento, pintura é igual para todos. Então o que você economiza é na fundação e levantamento de parede. O resto, reboco, pintura, piso, argamassa, tudo é igual à alvenaria. Mobilização do EPS é mais barato, porque você precisa de um canteiro menor, né, tal, por conta das paredes, tudo, não tem aquela questão de blocos, todas aquelas coisas. Serviços de locações também ficou bem em conta. E o preço até o reboco, tá, gente? 214 mil e 250 mil. Então, a gente tem uma economia de 17% nesse tipo de obra. Nesse caso. Aí eu peguei outro caso, que é na obra de 252 metros quadrados. Também deu o custo ficou bem páreo ali entre EPS e convencional. O tempo também ficou relativo para 3 meses. A mobilização ficou mais barata também. E o serviço de locações, esse deu uma boa diferença.
É porque são duas casas em diferentes estados, tá? Por isso que deu essa diferença. Mas no total ficou também 19% mais barato. Então, nesses dois estudos de casos, a gente vê que o EPS ele tem um custo-benefício bem melhor em relação à alvenaria. Conclusão do estudo. A eficiência do sistema EPS foi observada em todos os fatores estudando, ou seja, custo, tempo de execução, mão de obra, transporte e armazenamento, locações, estruturas de sustentação de parede. O comparativo foi feito nas duas obras, demonstra que o sistema EPS é uma forma mais eficiente, sendo na construção do sobrado uma arquitetura bem planejada e com vários detalhes. E assim mesmo obteve uma redução de 17% em relação ao método convencional. E na segunda construção, a arquitetura simples, porém com detalhes, verificou uma redução de 19%. Isso já era visto lá, mas para a gente só concluir esse estudo aqui, foi notado isso. A gente falou de custo, de montagem, e uma outra coisa que a gente tinha colocado lá no início da aula era a sustentabilidade. Por conta da matéria-prima já ser industrializada e já chegar na obra em placas, a economia de consumo de água ela chega a 75% na obra. Em relação a resíduos, ela chega a 45%. Algumas publicações falam em redução até 90% de resíduo, mas como o sistema de parede é um e o resto é tudo igual, então fica meio que relativo isso, né? Depende muito da organização da obra e de como ela é construída. Aqui que eu falei para vocês, menos perda, tá vendo? Eles falam que chega até 100% de perda de material. Quando você pega uma construção com projeto, que as paredes vêm numeradas, eu acredito que seja assim, perto disso mesmo, de 90 a 100, porque as paredes já estão, você não tem excesso, né? Você acaba tendo a parede que chega e a parede que é aplicada. Bloco, você tem muita quebra de bloco, de resto, vai quebrar fazer canto, né? Aí fica matar a parede e tal, tem muito mais resíduo mesmo. Conclusão, vamos lá. O desenvolvimento da presente pesquisa, que é o que eu peguei aqui o artigo técnico, foi essencial para ampliar o entendimento sobre a utilização de EPS em construção civil Esse aqui foi no Distrito Federal, essa pesquisa, tá? Permitiu compreender a aplicação dos materiais, reduz significativamente os custos do material e mão de obra, principalmente o tempo de execução dos empreendimentos. O sistema convencional ainda é largamente utilizado no setor da construção civil por conta de costume, que é o que eu falei para vocês desde o steel frame, né? Que é uma questão de cultura do brasileiro, principalmente em relação a outro tipo de construção. O que dificulta, de certa forma, é a inserção de novas tecnologias no setor aqui. Eles falam no Distrito Federal, mas é no Brasil todo, né? São Paulo, Rio, Minas, qualquer estado é difícil você aplicar esse tipo de construção e vender. O wood-frame a gente já falou, e o próprio IPS, por outro lado, é um segmento que busca inovações constantemente, a fim de resolver alguns indicadores importantes para o empreendimento, tais como tempo de execução e custo de mão de obra. Gente, isso aqui foi um resumo de 30 e poucos minutos, mas eu espero que vocês consigam entender, escutar isso, e eu estou aberto às perguntas pós. Outra coisa que eu vou falar com vocês é em relação aos trabalhos. Eu recebi todos aqui, tá? Eu vou abrir e depois eu vou fazer as indicações, as pontuações permanentes de cada trabalho, tá? Pertinentes de cada trabalho. Eu falo para vocês atentar muito com a formatação e o jeito que você entrega. Eu não pedi nenhuma formatação em ABNT, mas eu acredito que se vocês estão formando como técnico, vocês têm que ter um padrão que vocês mesmos queiram para vocês. Isso agrega valor ao serviço de vocês posteriormente também e entrega o profissional que vocês são. Falou, boa noite para vocês, tchau, tchau.